Irmão, na paz do Senhor, um feliz 2024. Eu tenho uma palavra para trazer para você, lá em Mateus 26, 39. Talvez você nunca tenha entendido sobre essa palavra. Então nós vamos conversar um pouco sobre esta palavra. Indo, Jesus, então, ele sai para orar, né? Ele sobe até o Getsemane com os apóstolos, e indo um pouco adiante, ele caminha um pouco diante deles, prostrou-se o seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém por essa palavra. Eu vejo muitos comentários sobre essa palavra, muitas brincadeiras, muitos gracejos a respeito dessa palavra. Então eu queria trazer para você a importância desta palavra. Por que Jesus pede para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice? Está lá em Mateus 26, 39, que nós lemos agora, também está em Lucas 22, 42, também fala sobre isso. Então eu queria explicar um pouquinho para você e para mim também, por que Jesus, ele fala isso. Tanto que mais para frente ele soa, ele chora, ele transpira suor e sangue. Mas eu não vou entrar nesse mérito, nós vamos falar só sobre o cálice. Na verdade é assim, Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, ele era Deus e ele andava com Deus. Tanto que em João 1, versículo 1, a palavra diz assim, que ele era Deus e ele estava com Deus. Ele era, aliás, desde o princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis você vê a ação de Deus, do Filho, que é a palavra, quando Deus fala façamos. Então tem a ação da palavra, a ação do Verbo, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Então, Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus. Esse é um mistério que nós não vamos entrar, ninguém nunca vai entender. Talvez só quando nós estivermos na presença do Pai. Então eu queria que você meditasse nisso, a importância desta palavra. Jesus então, ele está com Deus, ele anda com Deus e o Espírito Santo, e agora ele sabe que quando ele tomar o cálice, significa o afastamento de Deus, significa que todos os meus pecados, os teus pecados, todos os pecados da humanidade, desde a morte de Abel, desde o sangue derramado por Caim na vida de Abel, até aqueles que ainda vão morrer no fim dos tempos, está sobre Jesus. Está um peso sobre Jesus, todo o pecado. Então, Jesus, nessa hora, ele sabe que ele não vai estar ali um pai amoroso, um pai carinhoso, não. Ali vai estar um Deus juiz, um Deus que se ira, um Deus que vai estar tão irado contra o seu filho, porque era para ele se irar contra mim e contra você. Toda a ira de Deus, que era para mim, que sou injusto, falho e pecador, e você também, vai estar sobre o seu filho, que é santo, que é Deus, que é puro e que vivia com Deus desde a eternidade. Então Jesus, ele teme, não o medo da morte, não o medo da dor, não, ele teme o distanciamento do Pai. Quando o Pai
Tanto é que tem uma passagem que ele fala aqui, onde que está aqui? Que ele diz assim, acho que em Mateus também 27, 46, Jesus fala assim, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por minha culpa, por sua culpa. Deus abandona o seu filho, Deus vira a face do seu filho, porque o seu filho estava carregado de pecado, o peso do pecado, o peso da iniquidade, nossa iniquidade, nosso pecado. Você acha que um outro santo, você acha que um outro Deus, um outro ser, uma outra entidade, Maria ou qualquer ser, poderia carregar esse peso do seu pecado e do meu pecado e do pecado da humanidade, se não fosse o próprio Deus colocando sobre o seu filho todo o jugo do pecado? Então eu queria que você meditasse nisso. Eu queria que você entendesse, por final, que esta é a verdade. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo. Por isso que Jesus fala, Pai, afasta de mim este cálice, mas que sobretudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então medita nisso, cara. Busca ler a palavra, busca ler as escrituras, busca ler o evangelho, não fica ouvindo o que as pessoas falam. Medita nisso, porque é um peso, você está colocando em risco a sua salvação, a salvação da sua família, dos seus familiares, esposa e filhos, e talvez de uma geração. Amém? Fica com essa palavra, que o Satanás não roube de você, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, essa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Ô glória!